Eu nasci na Itália, mas a minha mãe era brasileira. Ela tinha ido para lá quando ela era adolescente para fazer universidade, porque os meus avós tinham uma condição bem legal no Brasil e mandou ela para Europa para ela poder se formar. Na faculdade, ela conheceu meu pai, italiano, se casou com ele e nós começamos a ter uma vida aqui. Eu nasci na Itália, aprendi a falar português com a minha mãe, sempre viajando ao Brasil, os meus avós sempre vindo me visitar, mas também falando italiano, porque é onde eu estudei, onde o meu pai, né, teve uma vida. E com o tempo, o meu pai, ele tinha uma empresa que comprava carros usados e revendia esses carros. Isso lá na Itália. E funcionava super bem, a gente tinha uma condição de vida muito boa, né? As coisas fluíam super tranquilos. Até que o meu pai e minha mãe, eles começaram a discutir. O meu pai, ele me dava de tudo, de tudo. Mas uma coisa que me magoava era porque eu não sei se vocês sabem, mas o italiano, quando ele tá nervoso, ele é meio um pouco agressivo, assim, fala brigana e fala com o jeito dele, e ele brigava com a minha mãe desse jeito, eu tentava entender o que que era, mas eu era nova pra entender. E eu sempre via minha mãe às vezes pelo canto chorando, ela às vezes ficava triste. Eu, por ser nova, não entendia, mas eu lembro de acolher a minha mãe. Eu lembro de abraçar, de beijar, né, de tudo. É engraçado porque, né, acham que só acontece no Brasil, mas não. Bom, meu pai, ele acabou fazendo uma sociedade com um rapaz lá na Itália. Só que esse rapaz, ele tinha muito dinheiro, ele ia entrar como sócio investidor para eles poderem realmente abrir uma concessionária. Então, meu pai, ele trabalhava de forma autônoma, de compra e venda de carros, e ele mexia com carros assim, digamos que nacionais, né? Tipo da Europa, os carros dali. E carros importados também. Como ele fez essa amizade, que já era uma amizade, parece que de quando ele era moleque, de quando era menina, esse cara tinha sumido por um tempo e voltou com muito dinheiro, decidiram abrir essa concessionária. Abriram essa concessionária e começaram a tocar ela. Até aí estava tudo bem. Nesse período eu lembro que as coisas melhoraram na minha vida, né? Eu já estudava em colégio bom, eu já tinha uma vida tranquila porque era o que proporciona, né? Eles já proporcionam isso. Então, a gente começou a ter outra vida em que a gente começou a viajar mais pro litoral, a gente fez uma tour pela Europa. Meu pai falou que se eu quisesse escolher uma faculdade em qualquer lugar do mundo, eu poderia escolher, que ele pagaria. E as coisas começaram a ir tudo bem. Nessa época, meu pai e minha mãe já não brigavam tanto, eu era um pouquinho mais velha, assim, eu tinha 15 anos. E a gente tinha uma vida super tranquila, uma casa muito bonita, carro muito bonito, vivíamos uma vida muito boa. E a minha mãe, ela era dona de casa praticamente, porque assim, quando ela se formou, ela até que trabalhou, ela foi pro trabalho, mas quando ela casou com meu pai, e meu pai começou a trabalhar com essas vendas de carros e ela engravidou de mim, ela deu uma pausa no trabalho dela. E desde que ela parou de trabalhar por conta do meu nascimento, ela nunca mais voltou. Então, assim, ela tem a formação, ela já trabalhou na vida, mas ela parou, né, quando eu tinha 15 anos, ou seja, quando eu tinha 15 anos, fazia 15 anos que ela tinha parado de trabalhar. E dependia totalmente do meu pai. E que pra mim, na minha cabeça, aquilo era uma forma dele tirar a autonomia dela e coisas do tipo. Porque pra ela tava tudo bem. Até que um dia, assim, a gente estava tranquilo na nossa casa, o meu pai não estava em casa, na verdade ele ligou falando que ele não voltaria para casa e pediu para minha mãe fazer uma mala de roupa, pegar o dinheiro no cofre, passaporte, algumas coisas dele que tinha acontecido e ele precisava de viajar. E minha mãe, sem entender o que aconteceu, meu pai fazia viagens, ele já viajava, ele viajava ao Brasil, ele viajava para a Suíça, ele viajava para a Espanha, ele viajava para a França, ele fazia negócios no Brasil inteiro. E ele falou para minha mãe organizar as coisas dele, que ele iria viajar, mas que ele não poderia passar lá em casa, então que ela teria que levar para ele. Ela falou que tudo bem. Nesse momento eu lembro até dela organizando uma mala. E aí eu falei, mãe, onde você vai, né? Onde você... Não, seu pai que pediu, ele vai fazer uma viagem e não vai dar tempo dele passar aqui em casa. E aí eu também não entendi, mas tudo bem. Fez o que ele estava pedindo. Preparou a mala, pegou, abriu o cofre. Só que o meu pai pediu para minha mãe muito dinheiro. E era uma coisa que eu vi que a minha mãe tinha ficado intrigada, mas até então ela não tinha me contado isso. Mas eu vi ela arrumando a mala, porque a gente nunca escondeu. Então eu vi ela pegando o quadro, tirando o quadro do lugar, porque sim, meu pai escondia o dinheiro dentro de casa, dinheiro vivo dentro de casa, que isso também era um assunto que meu pai e minha mãe brigavam muito. Porque na cabeça da minha mãe, ela entendia por que não estava no banco, né? Poderia estar no banco, poderia estar investido, poderia,
Não, na cabeça dele tinha que estar ali e tá tudo bem. Ela pegou muito dinheiro, foi quase o dinheiro inteiro. Então ela tava assim, ligava pra ele, perguntava, e ele bruto, ele xingava e falava: anda logo, faz logo a minha mala e me traga a minha mala, apenas isso, não fala, não pergunta demais, que não sei o que. Ele só falava essas coisas pra ela. E ela preparou a mala, você entendeu o quê? Perguntei se queria que não, era pra eu ir sozinha, era pra ela ir sozinha, encontrar meu pai. Foi. Nesse período, eu fiquei em casa, sem saber o que estava acontecendo, sem entender nada, né? Sabendo se tá tudo bem ou não. A minha mãe chega, minha mãe fala que meu pai estava dentro de um carro, que o motorista dele estava de um lado, meu pai estava do outro, atrás tinha duas pessoas que a minha mãe não sabia quem era. Meu pai pegou a mala, falou para ela que ia ter que fazer uma viagem, que ia acontecer uma coisa, e que ia ficar tudo bem, e que ele voltaria para buscar eu e minha irmã. E minha mãe sem entender nada, tipo, como assim? O que aconteceu? E aí perguntou para onde que ele ia, ele falou que estava indo pro Brasil, mas que ela não podia contar isso para ninguém. E aí ela, sem entender nada, falou que tudo bem. Entregou a mala pro meu pai, se despediram e o meu pai veio pro Brasil. E eu e a minha mãe continuamos na Europa, na Itália. Dali, a partir dali, a minha vida mudou de cabeça para baixo. Ela virou assim, da água pro vinho, porque tudo era o meu pai, né? A polícia da Itália bateu na nossa casa. Bateram na nossa porta perguntando pelo meu pai. E a minha mãe pegou e falou que o meu pai não estava, que ele tinha feito uma viagem. Naquele momento, o delegado entrou com uma ordem judicial, entrou dentro do nosso apartamento, começou a revirar o nosso apartamento, achou o dinheiro dentro do cofre, porque até então minha mãe não tinha trancado o cofre, ela tinha deixado a... Não é que ela não tinha trancado, ela não tinha escondido. Ela tinha trancado, mas ela não tinha colocado o quadro para tampar o cofre. Então, eles abriram o cofre, né? Pediram para ela abrir o cofre, pegaram tudo que estava lá, começou a entrar polícia dentro da minha casa, e eu sem entender nada até então. Levaram a minha mãe para a delegacia, né? Eu fui com ela, mas aí a irmã do meu pai, ela veio, né? E ficou comigo. Porque eu não tinha muita proximidade. Não era lá a minha tia que frequenta a minha casa, porque ela nunca aceitou o casamento da minha mãe com o meu pai. Então, ela não era uma pessoa, digamos assim, bem-vinda na nossa casa, porque a minha mãe não era bem-vinda na casa dela. Mas como o meu pai, que estava envolvido com tudo aquilo, polícia, não sei o que, sem entender, ela acabou indo para lá também. Quem avisou para ela também não sei se foi meu próprio pai que ligou para ela, falando para dar suporte para minha mãe, porque pelo que ela falou foi isso. Ele tinha ligado para ela. Enfim, lá na delegacia a gente descobriu que a empresa que o meu pai tinha construído, ele estava com trâmite. A concessionária funcionava, os carros estavam registrados, ele tinha carros registrados, mas tinham carros sem registros. Esses carros sem registros, pelo que depois o meu pai explicou para minha mãe, foi o sócio dele que levou esses carros. Todos esses carros tinham o chassi clonado, ou seja, eram todos carros que tinham sido roubados, que tinham passado por uma reforma ali nos dados do carro e tudo que eles tinham feito e colocado novamente para revenda como um carro novo. Acontece que tem um número de rastreio que a polícia conseguiu puxar, que eu não sei o que eles fizeram de errado, porque eu também não entendo sobre isso. Pelo que eu entendi foi isso, um rastreio lá, pegou, puxou o número desse carro e achou esses carros. Quando achou, o pior é que só tinha um, e foi tudo assim. Um delegado começou a investigar esse caso de carros sendo clonados e passados para a concessionária. Ele usou dos disfarces da Polícia Civil como um comprador e através de ir em concessionárias procurar um carro para ele, disfarçadamente, ele conseguiu nessa missão achar um carro que estava com o número de registro diferente do número que, né, vem de fábrica, sei lá, o jeito que eles pegam isso. Ele achou estranho, levou isso para a delegacia e começou a investigar a concessionária do meu pai. E aí, como ele já tinha ido uma vez e já tinha sido atendido, ele mandou um parceiro dele, mas para ir em um outro carro, para ver se conseguia puxar o dado também, para não dar tão na cara assim. E foi isso que aconteceu. Acontece que esse cara, quando ele conseguiu puxar, viram, parece que lá na concessionária do meu pai, algum funcionário, alguém viu esse cara anotando e puxando esse número desse carro, porque fica na lateralzinha do carro, então dá pra ver quando alguém tá pegando. E aí, geralmente quem puxa esses negócios é polícia. E aí ligaram pro meu pai
né, pra entender o que tá pra falar pro meu pai e tudo. Só que não tinha nada confirmado até então, não tinha nada registrado. Acontece que com esse dado, eles viram que tinham 2 carros que não estavam batendo. E esses 2 carros eram exatamente os 2 carros que estavam na lista de carros desaparecidos. Entendeu? E aí eles foram lá na concessionária e intimaram a concessionária para poder puxar o registro de todos os carros para ter certeza que esses carros estavam todos registrados e não eram os carros que eles estavam procurando roubado, que estava dentro, né, dessa busca que a polícia estava fazendo de carros que tinham sido roubados e estavam com chassi clonado em concessionárias. E assim, eu sinceramente não sei como que eles fizeram esse trâmite, tá? Não sei explicar para vocês 100%, eu só lembro que as informações iam chegando e eu com 15 anos, totalmente sofrendo diante de toda essa situação. Sofrendo mesmo, porque a gente não entendia o que estava acontecendo. E aí, até a minha mãe provar que a minha mãe não era cúmplice, que a minha mãe não tinha nada a ver, que a minha mãe foi levar a mala, então minha mãe ajudou o meu pai a fugir. Então, ela ajudou um fugitivo a escapar. Se ela ajudou o fugitivo a escapar, então ela era cúmplice, e ela seria culpada, e ela teria que responder, e ela teria que testemunhar, e ela teria que... E foi muito pesado para ela, porque a minha mãe não sabia de borbulhas do que acontecia dentro daquela concessionária. A única coisa que minha mãe pegava do meu pai se chama dinheiro, que era para pagar as contas, que era para fazer as coisas, assim, ele que pagava as contas, mas dava dinheiro para ela fazer compras, para ela, né, me dar dinheiro para eu ir para a escola, coisas do tipo. Então, a minha mãe não sabia de nada. E até ela provar que o focinho de porco nela tomada e ela não estava junto, ela foi detida. E eu tive que ficar com aquela tia, que eu não tinha um pingo. E aí foi a oportunidade perfeita dessa minha tia começar a falar que tá vendo que o seu pai sempre teve um caráter muito justo, que eu tenho certeza que foi depois que casou com a sua mãe. Gente, eu vi isso, é muito doloroso. Eu queria esgoelar essa tia, sabe? Só que eu tava na casa dela e eu tava tão murcha que eu nem queria ouvir, eu só enfiava meu foninho de ouvido e ficava na minha, sabe? E ela tinha um jeito meio bravo de falar, meio agressivo de falar, mas eu também não deitava não, porque vamos lembrar, eu sou filha de brasileiro como italiano. Se a minha mãe não gritava, tudo bem, mas eu gritava. E ali eu lembro, gente, que eu comecei a tratar ela do mesmo jeito que ela me tratava. E como ela não falava português, falava com ela em italiano, mas naquela entonação do brasileiro, de falar mais calminha e tudo. Aí quando eu vi que ela tava partindo pra agressão, assim, pra ofensa, eu lembro de eu levantar minha voz com ela e agir como italiana, sabe? Lembrar ela que eu também era uma italiana, que eu era sangue dela, que ela tava falando da minha mãe, que ela não tinha que falar de minha mamãe, porque era muito errado o que ela tava fazendo. Entendeu? E que a minha mãe não tinha culpa de nada e que eu sabia que minha mãe não tinha culpa, porque eu ajudei. E que se fosse pra ela ser detida, eu também deveria ser detida, porque eu também tava no quarto quando ela pegou o dinheiro, pegou os documentos e levou pro meu pai. Que eu tava ali, eu tava vendo, e ela deixou muito claro que ela não sabia, que meu pai tinha pedido. E ela tava estranha. E eu expliquei isso pra minha tia, eu falei, alguém precisa acreditar nela, porque você é a única pessoa que consegue pegar um advogado pra ajudar minha mãe. Porque como meu pai tava no Brasil, a nossa família inteira do Brasil, entendeu? A minha mãe estava presa por conta do meu pai. E a única pessoa que poderia ajudar ela era a família do meu pai. Então a família do meu pai tinha que ajudar. E detalhe, minha avó e meu avô paternos já morreram. A única pessoa que eu tenho é essa minha tia, que não tem nenhum filho, sabe? Não é casada, não tem filho. Então assim, as únicas pessoas da família do meu pai eram meu pai e essa minha tia. Os avós não têm, os pais não têm, tipo, todo mundo morreu. Literalmente todo mundo da família do meu pai morreu. Só tinha ele e a minha tia. E minha tia não, nem pra aumentar a família e continuar o sobrenome, sabe? Tipo, ela parou ali. Então eu comecei a brigar com ela, falando que ela tinha que ajudar minha mãe, porque minha mãe era a única pessoa que não tinha nada a ver com isso e que só minha mãe poderia encontrar o meu pai no Brasil, sabe? E que a gente precisava de ajuda. E naquele momento minha tia ficou um pouco assim, falou que ia pensar no caso, mas enfim, ela foi lá, contratou um advogado. E aí foi, minha mãe ficou 1 mês e meio detida até provar, porque aí fecharam a concessionária, pegaram todos os carros, prenderam todos os bens, confiscaram tudo, abriram todas as contas bancárias e viram que a movimentação bancária na conta da minha mãe não era nem 1% do que rolava na conta do meu pai. Meu pai era muito gambireiro, ele se metia em muita coisa errada. E aí a gente descobriu que, na verdade, esse cara que fez esse investimento, ele já era procurado pela justiça. Então, meu pai fez sociedade com um criminoso, entendeu? Só que a gente também não sabe se meu pai sabia que esse cara era criminoso, ou se meu pai também foi uma vítima, mas o fato do meu pai fugir coloca a cabeça dele na forca, porque
Se ele tivesse ficado, talvez ele poderia lutar e provar o que era dele e o que não era dele, né? Todo o histórico dele, sei lá como o juiz poderia interpretar, mas ele simplesmente foi embora. E aí acionaram um alerta para procurar o meu pai pela Interpol. Ou seja, quem não sabe, Interpol é a polícia internacional de um lugar. Entendeu? Então eles acionaram a polícia internacional para o meu pai. Acontece que o Brasil é muito grande, meu pai se enfiou numa cidade pequena do Brasil e ele nunca mais voltou para Itália. A minha mãe conseguiu sair, minha mãe e o meu pai, eles tiveram pouquíssimos contatos, eu perdi totalmente contato com meu pai, eu nunca mais falei com ele depois disso, eu nunca mais tive contato com meu pai depois disso, ele nunca mais entrou em contato depois disso, e a gente recebeu a notícia de que ele teve um câncer no estômago lá no Brasil e simplesmente morreu. Ele morreu por lá. E aí, quando a gente descobre, o meu pai tinha uma mulher no Brasil, uma irmã, na verdade, duas irmãs no Brasil, sabe? E a gente quis pegar tudo que era nosso, pra gente poder ir pro Brasil, pra gente poder entender o que aconteceu, fazer o velório dele, quem sabe levar o corpo dele pra Itália, entender também, porque como ele passou muitos anos, isso que eu tô falando foram quase 15 anos depois, então eu já tinha 30 anos. E como assim, eu fiquei muito chateada com meu pai, mas como ele nunca entrou em contato, eu nunca pude saber dele, eu vivi indo atrás dele, eu via, ele nunca foi de ter rede social, eu ficava louca pra tentar achar meu pai. E eu nunca encontrei o meu pai, eu nunca vi o meu pai, eu nunca soube como encontrá-lo. Isso foi, né, foi deixando, eu fui continuando vendo minha vida. Tinha minha mãe ficou doente, né? Ela ficou internada durante muitos anos, se tornou uma pessoa praticamente acamada, onde a enfermeira tinha que cuidar dela. Ela começou a ter Alzheimer. Então, assim, ela foi ficando muito doente, muito mal. Então, eu fui perdendo minha mãe aos poucos. Eu estava sozinha. Eu entrei na faculdade de Direito, comecei a estudar Direito, conheci uma pessoa. Então, nos meus 30 anos, eu tinha acabado de fazer a minha pós-graduação para me tornar juíza. Então, eu estava estudando ainda para ser juíza na Itália. Eu tinha um relacionamento já desde que eu era nova. Eu nunca quis ter filhos também, assim, não agora. Então, eu estava muito ligada na minha vida. Claro que lá no fundo do meu coração, meu sonho era reencontrar o meu pai, beijar, abraçar, estar com ele. Então, quando eu descobri que ele morreu no Brasil, foi um baque para mim. Porque essa informação chegou de uma pessoa que estava lá no Brasil com ele, entendeu? E ela foi para Itália e ela foi atrás de nós. E essa pessoa falou que era amiga do meu pai, sócia dele. Porque quando meu pai chegou no Brasil, ele abriu como se fosse um restaurante. Entendeu? E ela era uma senhora. Essa senhora, ela tinha esse restaurante, eles deram muito certo, e meu pai meio que investiu no restaurante dela, e eles tinham várias coisas. E meu pai começou a abrir várias coisas no Brasil. E a gente descobriu que ele tinha, assim, tinha 3 casas no Brasil, que ele tinha carro, que ele tinha comprado uma chácara, que ele tinha distribuição de plantação. Tipo assim, ele fez tudo não em grande escala, mas tipo, ele tinha várias coisas. Ele tinha esse restaurante, ele tinha várias coisas. E quando ela veio, ela falou que sempre soube de mim, que sempre soube da minha mãe. Eu, na hora, queria esgoelar essa mulher, né? Porque eu fiquei pensando, por que essa mulher só me apareceu depois que meu pai morreu? Se ela sabia de mim, por que ela nunca veio atrás antes? Mas ela deixou muito claro que o meu pai, ele tinha uma personalidade muito forte. E assim, brasileiro não tá tão acostumado com italiano. E eu entendo ela, né? Minha mãe sempre sofreu com meu pai. No começo, talvez, não, mas no futuro, sim. Quando ele mostrou quem ele era de verdade. E eu, como uma boa metade italiana, sei como é ser agressivo com as palavras e falar as coisas na agressividade. Eu fiquei muito chateada com ela, porque eu fiquei assim, na hora eu fiquei até um pouco revoltada. Só que assim, 30 anos de idade, já não sou mais adolescente, não sou mais criança, já tenho minha vida. Só queria resolver. Então eu comprei minha passagem para ir pro Brasil. Eu e a minha mãe decidimos que nós íamos no Brasil para a gente poder entender o que estava acontecendo e tal. Acontece que quando nós decidimos ir para o Brasil, a gente recebeu uma ameaça da mulher dele que morava lá. Entendeu? A mulher dele simplesmente começou a falar que se a gente colocasse o pé no Brasil, ela ia mandar matar a gente,
que a gente não tinha que furar nosso nariz em lugar nenhum lá, que a gente já morava na Itália, que a gente já morava bem, que a gente já tinha tudo, e que a gente estava querendo ir pro Brasil para tomar aquilo que era dela. Eu, sinceramente, só queria ver o corpo, nem que fosse ver o corpo do meu pai, antes que ele fosse enterrado. E, tipo, eu tinha 48 horas para fazer isso, entendeu? E aí, quando a gente recebeu essa ameaça, a minha mãe não quis ir, até porque minha mãe, ela tava acamada, ela tava com Alzheimer, ela já não estava bem mesmo para viajar, não seria saudável viajar com ela teria que ficar. Para eu viajar, eu teria que deixar ela com uma enfermeira, porque eu não confiava na minha tia para deixar minha mãe, e eu viajar uma viagem para o Brasil seria uma viagem extensa, eu teria que resolver tudo sozinha, encontrar as minhas irmãs, conversar com elas, mas quando eu recebi ameaças delas, eu comecei a ter uma visão que o Brasil era horrível. Que o Brasil só tinha gente maldosa, gente que não prestava, gente golpista, sabe? Gente que importa mais com dinheiro do que com qualquer outra coisa. Eu comecei a ter uma imagem do Brasil totalmente distorcida. Comecei a pensar que o Brasil era realmente o país do crime, o país do jeitinho brasileiro, o país do tipo passar a perna nos outros, sabe? Então eu fiquei muito chateada, acabei não indo por conta dessas ameaças, porque foi um baque pra mim, né? Não sabia. E, enfim, hoje, atualmente, eu sou juíza na Itália, eu sou casada, eu tenho um filho que carrega o sobrenome do meu pai, que, querendo ou não, é meu príncipe, né? Todo o amor que eu tinha pelo meu pai, eu tenho em dobro pelo meu filho. E a minha mãe, ela não está mais entre nós, né? Ela foi embora, acho que uns 3 anos depois de toda essa história, depois que meu pai foi, a minha mãe foi também. Ela estava sofrendo, né? Acamada do jeito que ela estava, então acho que Deus fez o certo de ter dado um paz para ela. E eu, enfim, carrego uma dor no meu coração muito grande. Eu tenho irmãs brasileiras que me distorceram a imagem do Brasil, que não tiveram oportunidade de conhecer a Itália, porque talvez a gente poderia estar todo mundo junto, eu estar lá no Brasil com elas. Eu nunca conheci os meus avós maternos, porque eles nunca vieram na Itália e eu nunca fui para o Brasil. Hoje eu tenho o meu sonho é conhecer o Brasil, meu sonho é ir com meu marido, é ir no Rio de Janeiro, sabe? É ir lá na cidade que o meu pai morou, passar nem que seja na porta da casa das minhas irmãs, vê-las de longe, sabe? Elas parecem tanto comigo, parecem tanto com meu pai, elas são tão bonitas. E infelizmente, essa é a minha história, sabe? É uma história que não tem um final feliz, não tem um final 100% resolvido. Eu estou bem, né? As coisas fluem bem, mas eu gostaria de compartilhar, porque muitas das vezes, né, a gente acaba sendo vítima. Eu não escolhi nada disso que aconteceu. Nada. Se tem uma coisa que eu não fiz foi escolher esse caminho que meu pai e minhas irmãs seguiram. Mas, infelizmente, essa é a minha história. E histórias nem sempre somos nós que construímos, né? Às vezes a gente só recebe o legado de algumas pessoas, que a gente vive uma história que foi construída pelos outros. Eu faço a minha parte, mas eu sei que tem algumas partes mal resolvidas também. Oi, minha cats, tudo bem com vocês? Gente, achei essa história tão diferente e muito triste, né? Ela não ter conseguido despedir do pai dela, entender, o pai dela saiu fugido, caçado pela Interpol, né? Depois de 15 anos, aparece uma mulher falando que o pai estava vivo e que tinha irmãs e que ele morreu e que, né? E aí, de repente, ela quer ir pro Brasil e as irmãs ameaçam ela e a mãe fica doente. Poxa, é bem difícil a história, né? Bem traumatizante. Mas a gente fica muito feliz que ela, em nível pessoal, mesmo com toda a turbulência acontecendo em volta dela, né? Ela ainda assim conseguiu procurar a universidade, se formar, se graduar, conquistar aquilo que ela tanto gostaria, que foi a carreira de juíza, e ser feliz diante a isso. E se você também já passou por alguma situação do tipo, me manda sua história no stories do canal de @gmail.com, curta, comenta, compartilha, se inscreva, um beijo e até o próximo vídeo.